Oi, minhas nobrezas! Está no ar mais um episódio do De Cara com Douglas Nobre e no vídeo de hoje nós vamos bater um papo com um ator que se intitula no Instagram O Viado da Família Brasileira, Carmo Dalla Vecchia. Tudo bem, Douglas? Tudo e você? Tudo tranquilo. Muito animado de conversar com você, te conhecer e compartilhar um pouquinho dessa peça maravilhosa que vocês estão Vamos lá. estreando aqui em São Paulo. Exatamente, graças ao nosso autor e diretor, o senhor Vitor Rocha. Isso aí. Pessoa de uma sensibilidade extrema que consegue escrever um texto maravilhoso para falar sobre diversidade. Sim, vamos falar um pouquinho mais sobre. Vamos lá. Para iniciar, eu queria que você comentasse, nós estamos chegando no mês do orgulho LGBTQIA+, e eu queria que você comentasse o que esse mês representa para você. Bom, esse mês representa muita coisa, representa justamente as pessoas terem um mês que fala sobre preconceito, sobre pessoas que sofrem, sobre pessoas que durante muitos anos ficam dentro do armário, ou muitas vezes ficam a vida inteira. Falam sobre um grupo minoritário de pessoas que durante muito tempo não teve representatividade nenhuma. Eu acho que por isso é importante falar sobre isso. Muitas vezes as pessoas se questionam, né? Mas por que tanta letra? Porque cada letra representa exatamente um grupo de pessoas que durante muitos anos não se encontrou em lugar nenhum. Então você precisa de uma sigla, às vezes, tão longa assim, para que elas se sintam representadas e pertencentes a um grupo, para que elas tenham voz em algum lugar. Então, por isso é importante. Então, nesse sentido, a data é de uma importância extrema. E mais do que isso, né, a parada LGBT do Brasil, acho que é a maior do mundo considerada, né? Ou seja, tem muita gente nesse nosso país precisando de representatividade, Sim, que é com muito certeza. viado. Muito gay. Bom, falando um pouquinho mais sobre Todo Chapéu Me Lembra Você, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse projeto, como que você recebeu o convite, como que está sendo para você interpretar o Otto. Bom, eu recebi o convite através da produção, através do Leandro, que me chamou para fazer espetáculo. Eu já tinha visto um outro espetáculo do autor também, que eu fiquei completamente encantado. E quando eu sabia que falava sobre a questão da orientação sexual também, já me agradou. E tem algo muito especial no texto, que é não ter vergonha de contar uma história. Eu acho que às vezes o teatro carece um pouco disso, né? Nem todo mundo é Van Gogh, mas muitas vezes as pessoas, todo mundo se acha Van Gogh. Todo mundo sobe no palco e às vezes acha que pode contar uma história que ninguém vai entender. A gente não tem vergonha de contar um texto que as pessoas vão entender a história. Por mais que nesse caso as pessoas vão entendendo por pílulas a história que está sendo contada, é um texto que emociona e chega no público. E é uma delícia quando o público tem o direito de entender o que está sendo feito sim. no palco, né? Eu acho que isso foi uma das grandes questões que me encantaram nesse texto. Aparentemente, pela sinopse da peça, o Otto é aquele cara bem mais vivido, óbvio, que ainda vive mais recuado, como se estivesse dentro do armário. E em paralelo à sua vida, você você se assumiu tardiamente, né? Um pouco tarde. Eu acho que foi o momento certo para você, óbvio, mas foi um momento bem tardio. Você teve algum gatilho? Você sentiu alguma coisa interpretando o Otto? É muito doido as pessoas falar você se assumiu, porque na verdade eu sempre me assumi, né? Pra qualquer Sim. pessoa que minimamente me conhecia, sabia Sim. que eu era gay, isso nunca foi uma Na questão. verdade, publicamente, né? Revelou publicamente. Mas as pessoas têm isso, né? O fato o que significa sair do armário, no caso, principalmente se você é uma pessoa pública, significa você tornar a sua orientação sexual clara para um grande número de pessoas que não necessariamente têm uma relação direta Deveriam saber. com você, né? Mas eu escolhi que fosse dessa maneira porque eu acho que pessoas, assim como eu, tinham histórias de ter ficado sentido sozinhas durante muito tempo, e talvez eu pudesse ser uma pessoa que trouxesse representatividade para esse grupo, que muitas vezes tem poucas pessoas públicas que falam sobre isso. Porque eu, além de querer falar sobre a minha orientação sexual, eu resolvi falar sobre o assunto através das mídias eletrônicas, né? Eu digo, não, já agora que eu falei, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre preconceito, vamos falar sobre as questões que envolvem uma orientação sexual diversa, justamente para que as pessoas possam questionar suas ideias, e vamos falar isso de uma maneira carinhosa, vamos falar isso de uma maneira humorada, vamos falar isso com calma, porque a sensação que eu tenho é que quando você tenta falar isso, você se torna agressivo, as pessoas fecham o coração. Então talvez eu tenha conseguido aliar uma coisa que é gostosa para mim, que é o meu ofício, o meu trabalho, a criação disso através de uma narrativa dentro das histórias que eu conto no Instagram, e conseguir tocar o coração de muitas pessoas que às vezes tinham uma cabeça um pouco mais fechada. Eu acho que talvez essa é a questão. E você perguntou onde isso se encaixa no personagem. A história do Otto
existe uma metáfora, né, desse homem que ele vive dentro de um armário, e esse armário está dentro de uma chapelaria, que é o lugar onde ele ficou trancado, no mínimo durante 20 anos, né? Mas dentro desse espetáculo você vai justamente entender quem é essa pessoa, o que aconteceu com ela, por que ele ficou trancado aqui durante tanto tempo. Eu não posso contar mais detalhes sobre isso, porque senão justamente eu dou um spoiler e as pessoas a história acaba ficando sem graça para quem vai assistir. Mas tem essa brincadeira do homem que ficou dentro do armário durante 20 anos. Difícil, né? Muito. E usando essa brincadeira do armário com o Otto, o que você tem a dizer para a galera que ainda se encontra dentro do armário, ou por motivo religioso, ou talvez político, ou talvez familiar? Eu acho que, em primeiro lugar, todo mundo deve decidir o que quer fazer da sua vida e o momento que quer fazer isso, se não quiser fazer em momento nenhum, porque cada um sabe da sua história, cada um sabe da sua dor, cada um sabe do que passou, mas eu recebo muitas perguntas de pessoas jovens me perguntando o que fazem para que as suas famílias o aceitem, para que... a primeira coisa, geralmente, se eu puder dar um conselho para alguém, eu digo, adquira a sua independência financeira, porque a partir do momento que você tiver uma independência financeira, você vai poder fazer da sua vida exatamente aquilo que você quiser. E às vezes você pode ter pessoas na sua família que são pessoas difíceis, que são pessoas que em algum momento da sua história você tenha que se afastar delas. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não gostaria de magoar minha mãe, eu não gostaria de magoar meu pai. Eu acho que você muitas vezes não está dando a chance daquelas pessoas que são tão íntimas suas, que têm uma relação muito próxima a você, de conhecerem você e de se desenvolverem dentro disso também. Porque é claro que em algum momento vai ser um sofrimento para todas as pessoas. Mas se elas não souberem exatamente quem você é como se você fosse um incógnito dentro de casa, é como se nunca você tivesse a chance dela saber o quão maravilhoso você pode ser. Sim. Sendo um homem gay, sendo uma mulher lésbica, sendo um transexual. Eu acho que a gente tem que pensar o inverso disso. Você tem que dar a chance das pessoas saberem o quanto você é legal e o quanto pode ser legal você ter uma vida assim. Acho que uma peça como essa é muito necessária e muito importante, porque a gente começa a construir uma história positiva sobre a questão. E essa foi a grande necessidade, talvez, que eu tive de falar sobre o assunto, que era as pessoas verem, olha, o cara tem trabalho, o cara tem amigos, o cara tem família, o cara tá tudo certo na vida dele. E, a propósito, ele é gay. Acho que precisamos falar sobre esses assuntos, precisamos ter histórias que retratem justamente isso. Precisamos ter histórias de homens gays que não necessariamente a história seja sobre preconceito relacionado com a sua sexualidade. Mas para isso temos que ter expoentes que decidam contar essas histórias. No teatro, na televisão, no cinema. É quase que uma função, é uma função humanista. Para que outras pessoas possam sofrer menos no mundo. Pegando um gancho disso que você falou agora, eu vi que recentemente você deu uma entrevista e falou basicamente sobre isso, né? Sobre os personagens gay na teledramaturgia que não existem, né? que acaba sendo personagens engraçados ou personagens caricatos. Eu não posso nem dizer que é caricato, porque o gay, por natureza, muitas vezes pode ser caricato e tá tudo certo. Existe gay de todos os tipos, e todos os tipos têm que ser aceitos, todos os tipos têm que ser respeitados. Mas o que é mostrado... Mas geralmente novelas, o que é mostrado tem que ser o gay divertido, porque se não for divertido, as pessoas parecem que não permitem com que ele esteja presente. Se não for para rir de um viado, aí se torna mais complicado. Porque eu acho, na verdade, que as pessoas têm problema com o gay quando ele tem uma passabilidade muito grande com quem é hétero. Se você tem um gay que é parecido com um hétero, eu acho que isso incomoda mais. As pessoas começam a perguntar, peraí, meu marido que não parece viado, será que ele é viado também? Será que meu irmão que não parece gay, será que ele é gay também? Então eu acho que se você for uma pessoa que tiver um temperamento que dentro do que as pessoas consideram mais masculino, mais heterossexual, e você for um gay, o que existe muito também, se torna um assunto mais complicado de se falar na dramaturgia. As pessoas têm medo de falar sobre o assunto. Só que no ato de ter medo, elas não ajudam muito o outro. Não adianta você fazer campanha falando que não é legal matar trans, ou que não é legal ter preconceito. Você tem que mostrar a história do gay ali. Você tem que dizer que os gays podem se beijar dentro de uma dramaturgia. E não só permitir que o beijo aconteça quando o casal foi o que mais fez sucesso na novela. Não, fez muito sucesso na novela. Agora a gente vai ter que deixar os viados se beijar, né? Puxa vida. Tá bom, viado, vai lá, se beija pra gente achar que é normal um beijo de dois homens. E por que você acha que isso não acontece na maioria dos casos? É um preconceito ou você acredita que é por conta da indústria em si mesmo? Porque eu acho que as pessoas pensam em agradar de uma maneira momentânea. Eu acho que em alguns momentos da vida você tem que estar do lado certo da história.
Durante muito tempo, várias pessoas estiveram do lado errado da história. Quando Hitler se levantou e fez tudo o que fez, muitas pessoas estavam ao lado dele e batiam palma ao lado dele, dizendo, está certo fazer o que aconteceu. Porque se a Alemanha não tivesse feito isso, eu não teria crescido junto daquela maneira sozinho. Em alguns momentos você deveria estar do lado certo da história e não pensar apenas num sucesso ou numa economia momentânea para agradar a dona de casa sentada no sofá. Talvez essa dona de casa devesse ser ensinada a considerar um casal não heteronormativo como legal também. E para isso você precisa de um incentivo, de uma pessoa que vai travar essa batalha junto com as pessoas que sofrem preconceito, para que essa história possa ser contada. Nossa, eu estou muito ativista, né? Eu estou levantando uma bandeira gigantesca aqui, tá bem né? Complexo o assunto, né? Bem complexo. As perguntas era para ser só mais divertido, né? Não, mas faz parte, tá bom. Vamos lá. E só para a gente finalizar, você é pai do Pedro, que é uma criança super linda, eu acompanho nas suas redes sociais. O que você, como pai, tem mais medo da sociedade hoje, assim, da criação dele, depois que ele for para o mundo? O que você tem mais medo da sociedade como um todo? No caso do meu filho, ele vai fazer 5 anos agora, eu nunca tive nenhuma questão que girou em torno da história dele. Muito pelo contrário, se você me perguntar, eu digo que na escola do meu filho, 1/3 da turma dele é de casais homoafetivos. E eu não procurei uma escola pensando nisso. Eu nunca tive nenhuma questão que atingisse ele dessa maneira. Acho que é um filho que tem uma educação em que a base da educação é o diálogo, vai conseguir passar por essa situação de uma maneira muito boa. As pessoas às vezes ficam falando, não, eu não tenho problema que meu filho seja gay, eu tenho problema com o preconceito que ele vai sofrer fora de casa. Geralmente isso é preconceito do pai e da mãe, tá? Porque se a pessoa tiver dentro de casa uma estrutura boa de família, ela vai se sentir muito amada, ela vai estar muito segura na rua e se tiver alguma questão na rua, ela vai saber se defender daquilo. Isso geralmente fala muito mais do preconceito dos pais do que vai ser encontrado do lado de fora. Mas quem sou eu para falar dos pais, se eu mesmo me sinto uma pessoa preconceituosa? Mas eu nem falo tanto assim da questão de sexualidade, não. Eu falo mais da humanidade mesmo, né? Hoje as pessoas estão muito maldosas, muito reativas, não sei. Eu tenho a sorte do meu filho morar numa bolha. Que bom. Que tem uma situação financeira positiva, que talvez o proteja de muitas coisas. Infelizmente a maior parte das crianças não tem isso. Estuda numa escola boa, tem boa educação, tem uma alimentação boa, tem, enfim, uma estrutura de vida boa. Talvez isso proteja mais do que vai proteger alguns grupos de pessoas. É uma pena que todas as pessoas não possam ter isso. Sim. Bom, quero te agradecer por separar um pouquinho do seu espaço para a gente conversar aqui. E para finalizar, convide a galera que está acompanhando o nosso bate-papo para virem assistir vocês. Então, galera, todo chapéu me lembra você aqui no Centro Cultural da Diversidade. Nós vamos ficar em cartaz agora do dia 17 de maio, viu que eu não errei? Até o dia 16 de junho. Sexta, sábado e domingo, sexta, sábado às 8 horas da noite e domingo às 7 horas. E a gente está fazendo uma campanha também em prol do meu estado, que é o Rio Grande do Sul, para as pessoas que puderem trazer 1 quilo de alimento não perecível, material de higiene pessoal ou água, que isso tudo será doado para o Rio Grande do Sul. Muito obrigado mais uma vez. E esse foi mais um episódio do De Cara com Douglas Nobre. E não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E até o vídeo da semana que vem. Tchau!